Dragon Ball Z fez parte da minha infância e por muitos e muitos anos foi pra mim o melhor anime de todos os tempos. Sempre que um amigo meu falava que era ruim ou que não gostava, eu batia o pé no chão e defendia essa obra de arte, que pra mim era a melhor coisa do mundo. Mesmo eu só tendo assistido uns 3 animes no total, que inclusive os outros 2 são melhores do que Dragon Ball. Mas mesmo assim, parece que a internet criou um certo ódio por esse anime, tratando-o muitas vezes como piada. Mas no vídeo de hoje eu vou te provar que não é bem assim. Nos anos 2000, Dragon Ball Z era visto como um fenômeno. Sem sombra de dúvidas, ele era um dos animes mais famosos e preferidos de muitas pessoas, na época da TV Globinho, Band Kids, etc. Porém, naquela época as crianças não tinham muito escolha do que assistir, elas dependiam do que os carecas que dominavam a rede aberta queriam passar para elas. Então, de certa forma, toda a fama de Dragon Ball se deve ao fato de que ele era uma das únicas coisas que dava para assistir naquela época. E conforme coisas novas foram sendo descobertas, esse anime ficou para trás. E assim, todo mundo que assiste a Shonen de luta tá ali pelas lutas, pelo menos eu acho que sim. Porém, o fato de Dragon Ball ser visto como um anime só de lutas acaba dificultando um pouco de continuar nas graças das pessoas. Afinal de contas, hoje em dia existem animes shonen com histórias mais complexas e com temas diferentes. Se você gosta de gangues, você consegue ver. Se você gosta de ninjas, você consegue ver. Se você gosta de piratas, você consegue assistir. Então acaba que as pessoas assistem a aqueles nichos que elas mais têm interesse, pois assim, na teoria, a história iria prender elas por mais tempo. Mas vamos parar pra pensar, será mesmo que Dragon Ball não tem história? Se nós formos analisar Dragon Ball clássico com o Dragon Ball Z, vamos perceber que são duas obras muito diferentes, pelo menos se compararmos com os primeiros episódios do clássico. No começo de tudo, Akira Toriyama queria fazer de Dragon Ball uma história de aventura, inspirada em um famoso conto japonês. Sendo assim, então, os primeiros episódios de Dragon Ball clássico é mais uma busca pelas esferas do dragão do que um shonen de luta em si. As lutas estão ali presentes, é claro, mas não são o foco de tudo. Tem episódios em que, sei lá, o cara transforma os outros personagens em cenoura. Não é o que a gente espera de Dragon Ball, sabe? E isso foi começar a mudar mesmo depois do arco do torneio, onde realmente as coisas foram começando a ir por outros caminhos. Mas isso realmente torna o anime ruim? Pois o ponto em que as pessoas mais batem é na falta de objetivos dentro do anime de Dragon Ball. E realmente, parando pra pensar, o Goku não tem objetivo algum além de se tornar a pessoa mais forte e encontrar pessoas fortes pra lutar. Só que aí é que tá, pra chegarmos nesse nível, o personagem passou sim por algumas evoluções e alguns arcos. No clássico, apesar de ser muito forte e um prodígio, o Goku não era o mais poderoso. Ele apanhava muito pro Piccolo e até perde um dos torneios pro Mestre Kami. E é nesse arco, inclusive, que o Goku começa a pegar um real gosto pelo treinamento. Porque quando o Mestre Kami percebe que o Goku e o Kuririn iriam ficar acomodados caso vencessem o torneio, o Mestre Kami se disfarça para dar um couro nos dois, para mostrar que eles sempre vão encontrar alguém mais forte que ele, fazendo eles se empenharem e não pararem de treinar. Então não é que o Goku não tem objetivos, é só que o objetivo dele é muito simples. Acontece que a história de Dragon Ball tá mais ligada ao universo onde o anime se passa do que ao personagem do Goku em si. O Akira Toriyama criou uma mitologia foda dentro de Dragon Ball. A história das esferas do dragão, a história dos Saiyajins, do plano espiritual, dos senhores Kaio's, dos novos universos, e fora que a própria terra de Dragon Ball é muito interessante, misturando tecnologias super avançadas com dinossauros e outros tipos de monstros. Dragon Ball é diferente de outros shonen de luta, justamente por não ter uma narrativa tão centrada em um objetivo específico do protagonista, como Naruto que quer ser Hokage, ou o Luffy que quer, sei lá, ser o melhor pirata. Eu nunca vi One Piece, nunca vou ver, desculpa. Mas o ponto aqui é que o Goku ele quer ser o mais forte, o que consequentemente se torna quase impossível, já que de arco em arco aparece alguém mais poderoso, o que cada vez intensifica mais o nível de poder do anime, deixando personagens que são mais fortes cada vez mais fortes e personagens fracos cada vez mais insignificantes, o que na minha opinião é o maior problema desse anime, porque Dragon Ball não tem um teto de poder. Dentro de animes como Yu Yu Hakusho, por exemplo, existem ranks de poder aonde os personagens podem chegar. Então, por mais que tenham criaturas mega poderosas, você sabe que existe um limite para aquele poder, pelo menos na teoria, né, já que os roteiristas podem fazer o que quiserem em qualquer história. Mas acontece que em Dragon Ball esse teto não existe, ou pelo menos é muito, muito, muito alto. Logo na primeira saga de Dragon Ball Z, a gente é introduzido aos medidores de poder dos Saiyajins. Só que o protagonista literalmente quebra esse medidor com a maior facilidade do mundo, logo na primeira saga. E isso só vai escalonando infinitamente ao decorrer do anime. De humanos lutadores, a gente parte para alienígenas, depois espíritos, partindo então para magos e por fim, pelo menos até o momento, a gente tem as divindades. Então esse tal teto de poder, que seria um limite onde os personagens podem chegar, acaba sendo inexistente. E como eu disse, personagens poderosos
ficam cada vez mais fortes e personagens fracos ficam cada vez mais fracos. Não que eles literalmente vão enfraquecendo, é que eles ficam mais insignificantes contra os novos oponentes. No começo de Dragon Ball, personagens como Kuririn, Yantia, Tenshinhan tinham lá sua importância. Eles todos inclusive batiam de frente com Goku, mas com o passar do tempo, só aqueles personagens com um sangue Saiyajin ou um poder místico acabam realmente sendo úteis. O anime até tenta trazer esses personagens novamente, mas isso não é possível sem buffar eles com algum poder místico ou algo assim. No Torneio do Poder, por exemplo, algum desses humanos lutam, mas claramente tem um vão enorme de diferença de poderes. E por mais que tenham cenas realmente boas com esses personagens, eles estavam ali mais pra fazer número do que qualquer outra coisa. E os roteiristas de Dragon Ball sabem que eles de certa forma cagaram esse nível de poder. Não é à toa que eles agora estão tentando nivelar isso. O último filme de Dragon Ball que saiu é literalmente só pra fazer isso, tentando nivelar personagens como Gohan e Piccolo ao Goku e Vegeta, trazendo novas transformações e novos poderes. E os personagens principais, Goku e Vegeta, estão tão na frente que eles não puderam nem aparecer direito no filme, já que se eles aparecessem na Terra, o problema seria resolvido em 2 minutos. E agora mudando de assunto, uma outra coisa que eu gosto também em Dragon Ball é o paralelo que existe entre os personagens principais, no caso os heróis, e os vilões. Ao contrário dos heróis de Dragon Ball, os vilões normalmente conseguem seus poderes sem esforço, fazendo com que eles muitas das vezes se tornam arrogantes, o que na verdade é um ponto bem interessante. Como eles sempre foram superiores e nunca encontraram pessoas à sua altura, eles se acomodam facilmente e nem se preocupam a treinar, diferente dos heróis que a todo arco treinam pois encontram uma pessoa superior. O Vegeta sempre foi o príncipe dos Saiyajins e viu os outros como inferiores por conta disso. O Cell já foi criado para ser o personagem mais poderoso de todos. O Majin Buu foi uma criatura criada por um bruxo super poderoso. E até o Freeza mesmo só é derrotado em Dragon Ball Z pois era arrogante ao ponto de nunca ter treinado em toda a sua vida. Não é à toa que agora em Dragon Ball Super ele literalmente é o ser mais poderoso do universo depois de fazer um treinamento. E mesmo com ideias parecidas, cada um dos vilões tem características e personalidades distintas, fazendo com que a aventura do anime sempre se renove ao decorrer dos arcos, engrandecendo a experiência e não deixando quem tá assistindo enjoado ou com a sensação de estar assistindo a mesma coisa. Então sim, Dragon Ball, assim como qualquer anime, tem os seus problemas, mas ele tá longe de ser um anime ruim, e mais longe ainda de ser uma piada como muitas pessoas julgam. E além disso, mesmo que pra você a história ainda seja meio ruim, é legal te dizer que os novos capítulos do mangá de Dragon Ball Super estão muito bons. Eu sinceramente não sou de ler mangás, nem mesmo de ver animes pra falar a real, mas eu dei uma olhada nos últimos capítulos só pra ver esse vídeo e tá valendo muito a pena. Peço também pra que você se inscreva no canal e deixe seu like. Eu quero muito trazer mais vídeos de análises e reflexões como esse, então acompanha pra receber mais vídeos assim e comenta o que você acha desse tipo de conteúdo. E peço desculpas porque eu acho que minha voz tá um pouquinho rouca, mas de qualquer forma eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.